que o senhor acha da Justiça do Trabalho? Eu acho que a Justiça do Trabalho é importante, que é a instância que o trabalhador recorre Sim. quando ele é penalizado, Sim. quando ele é injustiçado e quando ele precisa. Se Eu não acho que a tivesse Justiça do Trabalho tinha que fechar. Tinha que acabar. Eu vou te dar dados, essas coisas de números, essas coisas chatas aqui. A Justiça do Trabalho funciona assim, ó. Nós hoje, tá, concentramos mais de 90% de todos os processos trabalhistas. O que isso significa? Quando você pega aquele globo que tem um monte de países, imagina que todos esses países, todos, você tem um monte de lugares, tem a Europa, que tem um monte de setor de serviço, tem hotel, tem museu, tem restaurante, pega os Estados Unidos, que tem um monte de indústria, Rússia, pega todo esse mundo inteiro, ele tem menos de 10% de todas as ações trabalhistas que tem no Brasil. Ou seja, eu pergunto pro senhor, isso é ou não é um diagnóstico de que a gente está fazendo algo muito errado? Não, por quê? É que você acha que é normal a gente ter 90% de todos os processos trabalhistas do mundo? Não, a cada 10 processos... Você sabe por que tem? Sei por quê. Por que tem? Porque as leis trabalhistas não correspondem às necessidades e às demandas das pessoas. Não é porque os patrões que empregam os trabalhadores não cumprem com suas obrigações, não, aí não o trabalhador vai entrar na justiça para poder... Se é isso, por que as pessoas decidem, então, pela informalidade em vez da formalidade? Se a formalidade dá tantos direitos, tanta garantia para a pessoa? Não, mas a pessoa que decide, muitos que decidem pela informalidade, é que eles julgam que na informalidade eles ganham mais do que indo trabalhar na formalidade. Essa história de número, né? É número, porque geralmente... nada a ver esse negócio de número. Geralmente o cara que vai trabalhar na formalidade, numa pequena empresa, ele quer pagar um salário mínimo para a pessoa pega isso assim. Quanto que é o salário mínimo hoje? O 1.400 e R$1.400, né? Tá o salário mínimo hoje. Aí o cara assim, eu não vou viver com salário mínimo, vou ganhar um salário mínimo para quê? Vai para informalidade, vou trabalhar de pedreiro, quando ele tem condições de ser pedreiro, porque de pedreiro eu vou ganhar, um bom pedreiro hoje ganha R$300, R$400 por dia. Um bom pedreiro, não é isso que ganha? Aí, para que eu vou trabalhar registrado lá na construção civil? Claro que na construção civil, numa empresa de construção civil, ele não vai ganhar Mas aí o que a gente faz com o trabalhador que está escolhendo a informalidade? A gente tem que fazer o que com ele? A gente tem que orientar ele que ele precisa cuidar dos benefícios sociais dele. Aí ele fala, não quero. De pagar uma previdência, quando ele chegar o período de se aposentar, ele tem direito a uma aposentadoria. Sim. Aí ele fala, não quero. E aí? Se ele não quer, já é uma decisão dele. Não quer. Como é que vai fazer? Que é o que o Brasil está decidindo hoje. O Brasil está decidindo pela informalidade. Isso não é minha opinião. Como eu te falei, tem 39% das pessoas que estão na informalidade hoje. As pessoas não querem a CLT. As pessoas olham hoje pro sindicato e falam, esse bando de vagabundo não me representa. Esses dias teve um problema no ABC, terra do nosso querido Lula, onde basicamente um sindicato tirou o site dele do ar para as pessoas irem lá e falar que não queriam mais pagar o imposto sindical. Falaram, não, tem que ser presencialmente. A fila ficou maior do que o quarteirão. Não, mas não é imposto sindical, deve ter sido alguma taxa... Que seja. Cobrada que seja. O sindical não que existe. seja. Se o sindicato é bom, por que as pessoas... Opa, se existe. Se as pessoas... Lógico que sim, saiu na reforma trabalhista, mas hoje se você for lá, você paga sim. Você paga sim. Você tem que hoje ir no sindicato e tirar o seu... Deve ser alguma taxa assistencial. Que seja, ela é compulsória. Isso é imposto. O fato é o seguinte. Se as pessoas acham que o sindicato é bom, por que elas vão lá tirar a sua representação? Cara, isso acontece com sindicato que tem fraca representatividade. Sindicato que tem forte representatividade, não acontece isso. Tá bom. Vamos voltar. Eu já te falei, tem sindicato e sindicatos. Você pega um ou dois sindicatos que tem baixa representatividade e acontece um problema e acha que todos os sindicatos é a mesma coisa. Tá bom. Eu fui do sindicato dos metalúrgicos do ABC e nunca aconteceu isso. Deixa eu perguntar uma coisa. Nunca aconteceu. O senhor, imagina que eu tenho uma empresa, eu tenho um posto de gasolina. E esse posto de gasolina, eu passo uma lei que eu não posso ter concorrente. Então não vai ter nenhum posto de gasolina ao lado do meu posto de gasolina. E eu passo uma outra lei que faz o seguinte, todo mundo dessa região é obrigado a abastecer no meu posto. O que vai acontecer com o meu posto? Todo mundo é obrigado? Vai ficar gigante, não vai? Claro, você sozinho? Eu sozinho, né? Como é que funciona o sindicato hoje?
Não, tem vários. Lógico que tem vários. O que é unicidade sindical? Cara, mas aqui não tem, no Brasil não tem unicidade sindical. Opa! Não tem. Opa! Claro que não. Claro que tem. Como tem? Aqui é o seguinte, ó. Aqui funciona assim, Porra. sindicalista. O sindicato funciona assim, senhor sindicalista. Não, você tá Existe uma lei que se completamente chama errado. unicidade sindical. Não, não é unicidade sindical. Numa determinada região, para um determinado ramo de trabalho, você só pode ter um sindicato. Não, de uma determinada categoria. Isso é unicidade não sindical? É. Claro que é. Não claro é. que... Tudo bem. Não é. Então, Não é unicidade sindical. como que chama isso? Unicidade sindical, se você, por exemplo, tivesse, tipo assim, um sindicato dos metalúrgicos lá do ABC, entendeu? Sim, ele é daquela região. Lá Não só- pode ter outro. Não, lá teria que ter, por exemplo, um sindicato só, representando todas as categorias, inclusive aquelas que estão dentro das fábricas, porque dentro de uma fábrica grande, por exemplo, ou de uma média, você tem lá vários Tem sindicatos. por exemplo. soldador, Você tem tem o pessoal da estampeiro, limpeza. tem limpeza. Eu Pessoal da conheço limpeza. disso, eu conheço Você disso. tem o pessoal da segurança, cada um dessas categorias novo. é um sindicato. Novamente, É um sindicato. unicidade sindical Então, é o seguinte. se lá obrigasse a todos esses trabalhadores se sindicalizassem ao sindicato dos metalúrgicos, aí era uma unicidade sindical. Unicidade sindical significa o seguinte: Mas- para uma determinada categoria, numa determinada região, você só pode ter um sindicato. Ou seja, o sindicato não tem concorrência. Não existe concorrência para sindicato. Só existe um tipo de sindicato, para uma categoria numa determinada região. Só que é pior. Antes da reforma trabalhista, quando você tinha o imposto sindical, você ainda era obrigado a contribuir. Então você criou uma instituição que você não tem concorrência e você tem a obrigatoriedade das pessoas contribuírem com ela. O que aconteceu com essas categorias? Elas ficaram gigantes. Pra você ter uma ideia, aqui no Brasil tem tanto sindicato, aqui tem 16.900 sindicatos, que tem sindicato de trabalhador em sindicato. Nossa. Tem sindicato de trabalhador de sindicato. Claro que tem. O senhor acha isso correto? A legislação permite que você funde sindicatos. Isso é correto? Cara, é a liberdade e autonomia sindical. Aqui que é assim, não é unicidade sindical, como você disse que tem. Vou dar uma coisa. A lei permite a unidade e liberdade sindical. Então, por isso que todas as categorias que quiser fundar um sindicato, se ela obedecer lá as regras do Vou Ministério do traduzir. Trabalho, Se for amigo do rei, consegue. ela vai lá e consegue. É. E consegue. Pois é. Eu também acho. Eu sou de uma central, quando eu fui da central, quando eu era sindicalista, nós éramos da CUT, que era contra isso aí. Sim. A CUT sempre foi contra. A CUT, inclusive, lá na ABC, nós criamos o sindicato da ABC, porque só era São Bernardo e Diadema. Aí houve uma discussão de criar o sindicato do metalúrgico da ABC, abrangendo Santo André, Mauá e Ribeirão Pires. Ou seja, sindicatos metalúrgicos da ABC. Aí depois, o pessoal de lá de Santo André discordou porque eles entenderam que perderam o poder. Porque ao invés deles estar no sindicatinho deles lá em Santo André, tá no ABC, eles perderam o poder. Aí houve um racha, voltou a ser sindicatos metalúrgicos do ABC e ficou só São Bernardo, Diadema. Sabe o que é uma coisa da sua história? A sua história não tem nenhum número, tá? A sua história é bem interessante porque ela mostra como as decisões elas são tomadas não com base na demanda dos trabalhadores. Elas são tomadas com base nos comandantes e como aquela politicagem vai interferir o tamanho do poder que eles têm. O senhor hoje aqui acabou admitindo que o senhor não paga FGTS para o seu empregado. O senhor acabou admitindo que as decisões do sindicato... Eu não pago FGTS porque eu não preciso. Porque não precisa, não é porque obrigado. ela é informal. Ela é informal. Pois é. Ela é O senhor assumiu que as decisões dos sindicatos elas são tomadas. Mas por isso que ela não trabalha. Se ela trabalhar mais de 3 dias, eu sou obrigado a pagar. Sim. A hora que ela passar de 3 dias, eu sou obrigado a pagar a FGTS para ela. É. Sou obrigado a assinar a carteira dela. Aí sabe o que ela faz? Ela nunca vai trabalhar 3 dias na sua casa. Ela vai trabalhar 2 na sua, 2 na de outra, pra ela isso se mesmo. manter na formalidade. É isso mesmo. É assim que ela faz. É isso que ela faz. Jura? É assim que ela faz. Caramba! Mas eu não sei, você tá querendo me confundir aqui. Em momento algum. Eu não tô te confundindo. Em Eu tô te trazendo uma momento algum que realidade. você iniciou o debate, eu deixei de desconhecer a informalidade. A informalidade, ela existe no Brasil e hoje aumentou muito mais. Aumentou muito mais a Mas informalidade. quais motivos você acha que ela tem aumentado? Porque você mudou, o mundo do trabalho mudou. Mudou. Por que tantos trabalhadores não querem
se filiar a sindicatos, você acha? Se é uma coisa tão boa. Olha, alguns É uma trabalhadores... realidade. Não tô falando de Realidade. todos, mas tem muitos que gostariam de ter a opção de não se filiar. De não se filiar ao sindicato. Mas não é assim, não. Eles não querem, muitos não querem se filiar no sindicato. Não é porque o sindicato, eles acham que o sindicato é ruim para eles. Porque eles não estão numa categoria organizada. É por causa daquele sindicato especificamente, que está representando ele. O cara não se sente, não é a categoria organizada, ele não se sente representado por aquele sindicato. E ele não sente que aquele sindicato vai dar ganho nenhum para ele, vai defender direito nenhum para ele, então ele prefere, eu vou ficar informal, porque aqui... A empresa não tem que pagar essa Eu vou essa contar taxa. outra coisa pra Mas ele você. não paga. Eu vou contar outra coisa pra você. Por sindicato? O que está informal não paga. Eu vou contar... Não, eu sei, mas Ô, Vilela, eu vou cara contar que- uma outra coisa pra você. Aqui no Brasil, durante muitos anos, existia uma anomalia, uma bosta, que se chamava homologação de sindical quando você mandava alguém embora. Como é que funcionava isso? Você manda alguém embora, então, ó, não quero mais que você trabalhe comigo, ou a pessoa fala, não quero mais trabalhar com você. Tá bom. Não quero mais Então, trabalhar com o Não Tuti. queremos mais. O contrato de trabalho tava aqui, tal, paguei tudo. Você tinha que ir no sindicato homologar aquela decisão. Então, chegava um vagabundo, presta atenção no que eu vou falar, chegava um vagabundo, ele sentava aqui, com ar de... O senhor é o patrão, né? Eu quero tal documento. E é engraçado, né? No sindicato e na justiça trabalhista, né? Diferente da justiça comum, que você é inocente até que se prove o contrário, na justiça do trabalho e no sindicato, você é culpado até que você prove que você é inocente. Então você chega lá, ou não, o lerite, tudo pago, tal. Aí o sindicato homologa. Você tem que pagar a taxa. Você paga o sindicato, vai. Então, exemplo, quanto é para homologar o meu funcionário aqui, ó? R$700. Então, R$700. Então, homologou. O sindicato olhou, falou, está tudo certo, um abraço. Aí esse cara saía do sindicato com a decisão homologada, aí ele ia na justiça, punha no pau e ganhava. Pra que serviu o sindicato? Pra comer o dinheiro do trabalhador. Não, mas a homologação feita lá no sindicato, ela era feita apenas para uma conferência, pelo menos quando eu tive conhecimento que fazia, para ver se estava tudo correto. O trabalhador não pagava nada. Aí o sindicato... Pagava nada. Opa, Não. se pagava. Eu paguei várias vezes. Mas, então você não era sócio, pode ser coisa parecida, mas o sócio do sindicato, quando ele ia no sindicato, ele apenas não era nem homologação. Ele ia fazer uma conferência de direitos para saber se a empresa estava pagando para ele corretamente. Isso era obrigatório. Corretamente. E aí eu pergunto pro senhor. Mas não Aí é- o sindicato homologa. O sindicato fala, ó, conferi. Você me pagou, eu conferi. E tá tudo certo. Beleza. Aí o cara vai na justiça, põe no pau e ganha. Pra que serviu aquela homologação? Não. Se o sindicato homologou, e ele ainda foi atrás de algum tipo de justiça, advogado, sei lá, porque tem muito advogado também, tipo estilo porta de cadeia, Exatamente. Que aparece. que aparece, que por qualquer um motivo que ele achou que não está correto, ele entra Sim. na justiça. Beleza. Entra na Aí eu justiça. pergunto pro senhor. Pra quem então serviu a homologação? Lá, que foi feita no sindicato. É. Talvez o sindicato possa... Alguém que fez a Posso homologação... falar? Posso falar pra que serve? Posso Pra que- falar? pra Posso que falar? que serve? O sindicato ganhar dinheiro. Sim, cara, mas por exemplo, eu nunca... O sindicato que eu participei não ganhava dinheiro em homologação. É isso que eu tô te falando. Eu não Que sei. ano foi isso? Até 2009, quando eu estive lá, não ganhava dinheiro em homologação. Eu não sei que é o sindicato que você está falando que cobra Então eu vou te homologação. falar. Sindicato dos motoristas de transportadora do região do Vale do Paraíba. Faz homologação. Faz homologação Ganha e dinheiro paga, é obrigatório. com Não sei homologação. hoje como é que tá. No ano de 2009 tinha que fazer. Tinha que fazer. Eu não sei hoje como tá. Provavelmente ainda tá igual. Mas em 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, quando eu fiz inúmeras lá, tinha que pagar. E era caro. E era uma bosta. Sim, olha, mas deixa eu te falar um negócio. Então. Só um desabafo aqui pra câmera. Deixa eu te falar um negócio. Você vê como é foda. Você vê como é foda você querer produzir no Brasil, bicho? Você vê como é foda? Eu tô na frente de um sindicato que é muito de boa, eu gosto do Alfredinho. Só que você vê como é difícil. Você imagina se eu não tivesse aqui na condição de debatedor. Imagina se eu fosse o empregado, o senhor Alfredinho fosse o líder de um sindicato e eu tivesse que me humilhar, ajoelhar pra ele homologar que eu cometi o crime de mandar embora alguém.
o brasileiro hoje, o empresário brasileiro hoje, que 99% das empresas brasileiras é cara que tem 1, 2, 3 funcionários, se fode assim, tá? Não é dono da Ford, dono da rede, não sei o que lá, não. É o dono da farmácia, é o dono da padaria, é o dono de posto de gasolina, é o dono da mercearia, é o dono da marcenaria. Esse cara se esfola. Aí você vai chegar pro cara e vai falar assim, ó, meu, tem uma PEC aí, ó, que tá mandando acabar com a 6 por 1. O cara fala, beleza, quem é que vai pagar então o custo? Ah, você é contra o trabalhador. Então eu sei como é tua dor, bicho. Eu sei como é tua dor, porque a minha vida inteira foi assim. A minha vida inteira foi vendo esse absurdo aqui, ó. Vamos falar de justiça do trabalho aqui. Quer ver outra coisa que eu esqueci de falar aqui, ó? Eu até parei. Olha só, a nossa justiça do trabalho hoje, ela custa 23 bilhões de reais. 23 bilhões, tá? O gasto nos últimos 10 anos cresceu 10 bilhões. A gente quase dobrou o gasto. A gente não contratou mais servidores. A gente tem o mesmo número de servidores. A gente gasta quase o dobro do que a gente gastava em 2013. E os nossos processos são os processos mais lentos do mundo para serem resolvidos. Eu vou dar um exemplo aqui, gráfico, se puder mostrar aqui, ó. Quanto que a gente gasta do PIB, que é uma coisa chata, né? Uma tal de número, né? É números. Funciona assim, ó. Os números, essa chatice de números funciona assim, ó. Em países desenvolvidos, se gasta em porcentagem do PIB aproximadamente 0,4% aqui por cento do PIB em justiça. Em países, a média de 59 países, deu aqui 0,45%, alguma coisa assim. Em países emergentes, como é o caso do Brasil, Paraguai, Chile, etc., se gasta 0,5%. Sabe quanto o Brasil gasta? 1,6%. 1,6%. Nós gastamos, o dinheiro do imposto tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Quer ver outro gráfico aqui, ó? Isso aqui, ó. O pessoal tá reclamando da sua impressão aí do gráfico. Ah, fazer o quê, bicho? É o que tinha. Dá pra ver? Isso aqui, ó. É o gasto. Arthur. É o gasto per capita que a gente tem com a justiça. Aliás, desculpa, é o gasto por porcentagem do PIB. Tá aqui, ó. Reino Unido, Itália, Portugal, Alemanha. Olha o Brasil onde tá. Isso aqui é a demora de processos. Olha só, no Japão, 107 dias para resolver. Na Turquia, 212. Na Itália, que já é ruim, 564, né? No Brasil, 1.606. Isso aqui é um ralo. Isso aqui é um ralo de dinheiro. Isso aqui, ó, é o porquê a gente não vai conseguir, de jeito nenhum, acabar com a escala 6 por 1 se a gente não discutir isso aqui antes. Não dá pra Erika Hilton lacrar, para dizer, eu sou uma diva, me respeite, eu sou uma mulher linda, olha, eu quero trabalhar menos, tá aqui uma PEC de uma página aqui. Não dá pra discutir isso se a gente não discutir isso aqui antes. E aí quando a gente traz isso daqui, um bando de vagabundo, tipo Cauê Moura, tipo Felipe Neto, tipo aquele bosta do Eduardo Moreira, é o patrão, né? O patrão é o escravocrata. Não sou escravocrata. O Eduardo Moreira, que inclusive é filho de banqueiro, tá? Esse vagabundo aí é rico porque o pai dele ganhou um monte de dinheiro com você que não tinha grana e foi pegar crédito no banco dele. Aí esses bostas vêm aqui e falam, não, o escravocrata não quer acabar, né, com a escala 6 por 1. Não é isso, querida. Eu tenho essa chatice aqui, chamada número, pra gente discutir antes. Mas então vamos pro número. Então vamos falar de número. Vamos falar de número, vambora. Você tá nervoso, tá? Tá nervoso. Tá nervoso. Isso é realmente irritante, sabe? Que o sindicato fez com você que você fica tão nervoso? É contra sindicato. Quer outra história? Cacete, quer outra? É sobre o mesmo assunto, senão a gente vai chamar uma pergunta. Não, né? eu quero entrar na jornada, ainda na jornada. Eu tenho outra história de sindicato pra que ele leva só pro sindicato e eu vim aqui pra debater a jornada, as escalas. Mas o sindicato tem tudo a ver com isso.